Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das 6, toda quarta-feira, às 6 da tarde, e no dia seguinte às 6, às 7 da manhã, domingo pela tarde, a gente tem esse bate-papo descontraído sobre saúde. E hoje nós vamos abordar, por ser a última semana do Novembro Azul, iremos falar novamente, começamos o mês abordando esse tema tão importante, sobre o câncer de próstata, prevenção, na verdade, e hoje nós iremos ter a presença de renomados especialistas aqui para a gente dar procedimento e fechar esse mês tão importante aí, que é uma data em que o mundo inteiro se prepara para colocar a população ciente desse problema que é muito grave, né? Então, hoje nós temos os convidados aqui, Dr. Fabiano Fernandes, urologista, Dr. Guilherme Campelo, também urologista, doutora Jamile Lorenzoni, psicóloga, e Dr. Ricardo Volpato, radiologista, e meu nome é João Eduardo Tinoco, e vou estar junto aqui para a gente tentar ser o mais claro possível com a população. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Fabiano Fernandes e que ele fale alguma coisa sobre o tema tão importante aí para a nossa população. Olá a todos, telespectadores e ouvintes, é um prazer muito grande estar presente hoje com esse grupo de especialistas e obrigado ao convite, obrigado a todos pelo convite. Falar de Novembro Azul é algo tão importante quanto se falar de câncer de próstata o ano inteiro, porque é um assunto que vem sendo debatido nas últimas décadas de forma incisiva pelo grande número de homens que desenvolvem essa doença, por ser uma grande causa de óbito oncológico. E então a gente precisa exatamente estar sempre incisivo, principalmente os especialistas, em relatar sobre o problema diante de toda a população, porque isso é um problema mundial, não é um problema local nem nacional. Doutor Guilherme, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui. Bom, boa tarde aí a todos, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui do lado do Dr. Fabiano, professor lá em Itaperuna, e né, ele já falou muita coisa aqui, né? Não tem muita coisa para eu falar, mas é importante, né, o quanto essa campanha está ficando marcada, né, na sociedade, e o quanto é importante que o homem está buscando cuidar da saúde, né? O homem não está sendo mais só o cuidador da casa, mas também está buscando saúde. Isso aí é muito importante. Doutora Jamile, então a gente sabe que é um tema que tem um tabu muito grande, né? E muitos pacientes acabam não fazendo o preventivo, né, com medo do tipo de investigação. O que você pode... de saber a resposta, né, de ter uma resposta negativa. Eu fico muito satisfeita, né, de estar aqui nesse momento podendo trabalhar a conscientização, porque eu acho que é daí que parte a saúde, e a prevenção é sempre o melhor caminho, né? E falar sobre o câncer de próstata é olhar esse homem na perspectiva do mundo atual, né? Da onde saiu esse homem moderno, e como ele cuida de si, saindo do seu provedor da família, né? Mas também do cuidador de si. Então a gente sabe que a mulher ainda se cuida mais que o homem, mas quebrar paradigmas nesse momento eu acho fundamental, né? Hoje nós temos informações suficientes para ampliar, para mudar a postura e evitar uma série de doenças, evitar as doenças, no caso específico câncer de próstata,
e incentivar o homem a se cuidar um pouco mais e buscar a cura, né? Porque tudo que a gente previne, evita, e o que se descobre no começo impede evoluções e consequências piores. Mas é um tema muito ligado a tabus, né? A falsos paradigmas, que eu acredito que o programa de hoje, ou o mês inteiro de programa, possa contribuir para mudar. Ótimo. Doutor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui novamente. A próstata é um órgão que tem-se uma dificuldade muito grande em se dar os diagnósticos por imagem, né? Mas a evolução da medicina ela está cada vez mais primorosa, e acredito que é fundamental essa evolução da medicina para se descobrir novos caminhos aí para a detecção da doença, né? Com certeza, João. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer a gente conversar aqui mais uma vez, tanto com o pessoal de casa quanto com os nossos colegas, para a gente poder debater a fundo esse tema que é tão importante, né? Como o Fabiano citou, no mês de novembro, mas tem que ser cuidado o ano inteiro, né? E, de fato, a tecnologia e novas ciências, elas têm evoluído muito na parte do diagnóstico da neoplasia da próstata, né? Isso deixa a gente bastante feliz, porque era uma doença sempre com uma dificuldade muito grande da gente fazer o approach inicial na fase precoce da doença, e hoje em dia a gente tem conseguido avançar bastante nisso. Eu tenho certeza e fico muito contente de enxergar o futuro da medicina indo para um caminho diferente nos dias de hoje relacionado à doença da próstata. Ótimo. Então, eu gostaria de começar com os nossos especialistas, Dr. Fabiano e Dr. Guilherme, os dois bateram uma bolinha aí para a gente conhecer um pouco mais da doença, o período em que começa a se prospectar, e que se falasse um pouco aí como começa essa investigação, o que nós temos que ter medo, o que pode causar, quais são os fatores que podem prevenir. O que os senhores podem começar a nos dizer aí sobre essa patologia? Bom, falar em próstata, primeiro é importante que se saiba que a próstata é um órgão, uma glândula, que ela fica localizada abaixo da bexiga e na frente do reto. Então isso é importante porque todos perguntam por que no século XXI ainda tem que se fazer toque retal para ajudar no diagnóstico. Como o nosso tema hoje é Novembro Azul, é prevenção, a gente sabe que em torno de 20 a 25% dos homens ainda são diagnosticados com casos avançados de doença prostática. E se você consegue identificar essa patologia numa fase precoce, numa fase inicial, a chance de cura é muito alta, em torno de 90%. Então, a gente tem ainda esse tabu, que é uma coisa importante, que a gente tem que repetidamente orientar os familiares, a própria mulher que vai ao consultório, porque a gente, urologista, recebe muito paciente de sexo feminino, a gente questiona se o esposo faz o exame regularmente, anualmente, diante das indicações, diante das recomendações, porque elas fazem preventivo, isso é comum, isso é obrigatório, né? Então a gente tenta instituir isso para a classe masculina também. Então, sabendo que a glândula, ela é uma glândula pequena, que tem em torno de 20 a 30 centímetros cúbicos, é um valor variável dentro do tamanho normal, a gente sabe da localização dela, sabe da importância dela de produzir um líquido que faz com que mantém pérvio e vital o espermatozoide dentro da vesícula seminal, ou seja, ela tem a função dela. E ela é composta de células que podem sofrer modificação no decorrer da idade. Então, assim, as indicações para a gente começar um rastreio de doença maligna prostática, ela é bem orientada diante dos trabalhos publicados nos últimos anos, principalmente pelas sociedades americana, europeia e a Sociedade Brasileira de Urologia, de se fazer o rastreio em determinados pacientes, em determinada época da vida, variando de acordo com a história familiar, com a raça do paciente, com o tipo de paciente e a idade, que se sabe que quanto maior a idade do paciente, maior é o risco de desenvolver a doença. Guilherme? Então, Guilherme, só uma colocação antes. Além das
ponderações que você irá fazer, se teria algum tipo de sintoma também para acrescentar, ou é uma doença que ela vem assintomática até estar num estágio mais avançado? Então, depois das colocações, para abordar essa questão do Dr. Guilherme abordando isso aí. Então, em relação aos sintomas, né, não tem sintomas. E isso aí que é a informação mais importante. O paciente que tem o câncer de próstata na fase inicial, que é aquele paciente que tem reais chances de cura com tratamento, eles geralmente não tem nenhum sintoma. Então, assim, só fazendo o exame de rotina que ele vai conseguir ter, né, o diagnóstico, para ter a suspeita do diagnóstico. Em relação a fatores de risco, existem estudos, né, que associam a questão da alimentação mais gordurosa com o aumento da chance do câncer de próstata. Mas, assim, nenhum desses estudos comprovam tão bem quanto a questão do exame de rotina, quanto a questão da idade, quanto a questão do histórico familiar. Então, assim, histórico familiar é muito forte para o câncer de próstata. Se o pai tem câncer de próstata, a chance mais que dobra. Se o irmão tem câncer de próstata, a chance aumenta ainda mais. E segundo a nossa sociedade, né, brasileira de urologia, a gente indica o exame de rotina, né, que é o toque, o exame de sangue, a gente pode entrar em detalhes, né, do exame, a partir dos 45 anos, paciente que tem histórico familiar, paciente de cor negra, né, que aqui no Brasil é muito difícil a gente falar isso, porque a gente é um povo miscigenado, né, então no fundo quase todo mundo tem herança negra, então a gente acaba orientando mais assim. Mas a partir dos 45 anos, esses grupos especiais, o restante dos homens, né, a partir dos 50 anos. A experiência de vocês hoje, voltando um pouco ao Outubro Rosa, né, a gente viu que a indicação a sociedade, o Sistema Único de Saúde acaba estendendo um pouco mais a data, mas os consensos das sociedades trazem para 40 anos isso. Mas o que a gente ficou alarmado é que a adesão de se fazer essa prevenção, que no caso da mulher é a mamografia, é muito pequena ainda na população. O que vocês poderiam falar aí também? Vocês sentem que essa população que teria essa incidência maior de doença e ela está deixando para depois, ela não está procurando, ou ele está procurando? Bom, particularmente, o nosso grupo de urologia na cidade de Itaperuna, a gente tem notado que a população vem procurando mais o serviço, especialmente na data específica do Novembro Azul. A gente distribui campanhas, a gente faz panfletos, a gente faz propagandas volantes em rádio e televisão local, e o número de pessoas que vão, muitos deles são ainda com 60 anos que nunca fizeram algum exame. Eles falaram assim: vocês estão fazendo um exame de próstata? Como é que é esse exame? Como que funciona? Então, assim, não é num dia que a gente vai conseguir fazer isso, mas o paciente vai até a nossa casa, ao serviço de saúde, pega a orientação daquele dia, qual a importância, e ele imediatamente é direcionado a uma consulta de rotina. Aí nessa consulta de rotina a gente consegue estratificar melhor, a gente consegue colher uma história, e são pacientes que têm números de prontuários que a gente consegue identificar, a gente consegue descrever e escrever exatamente para ter um registro para o ano seguinte o paciente continuar a investigação ou o rastreio normal. Então, se o número de pacientes tem aumentado, nos últimos 5 anos tem aumentado, sim. Eu tenho percebido. Aqui, doutor Guilherme, Linhares, então profissional de Itaperuna, agora Linhares, qual a nossa realidade? Então, a nossa realidade é bem parecida. Chega nessa época de novembro, o paciente procura mais mesmo consultório, procura mais a nosso serviço de oncologia, e há um aumento assim, exponencial, mas ainda é muito pouco. Eu acho que ainda tem muito paciente que não procura, só procura quando tem sintomas, ou se limita a fazer só o exame de sangue, e a gente ainda tem um alto índice de diagnóstico de paciente em fase tardia, tanto aqui em Linhares quanto, né, a estatística nacional, né, nacional, mundial, que é em torno de 20-25% dos pacientes ainda com diagnóstico tardio. E esses pacientes nunca fizeram exame de próstata. Quando vão fazer o exame de próstata é porque já estão numa fase bem avançada.
Doutora Jamília, então a abordagem do psicólogo aí, tanto na elucidação da doença, que eu acho que tudo é conversa, né? A informação eu acho que é importantíssima. O que você pode nos ajudar aí sobre esse tema tão delicado para o homem? Enquanto ele estava falando da doutor Ricardo Fabiano, desculpa, estava relatando o índice de cura de 90%, foi isso, sim, né? Sim. Eu estava aqui me perguntando por que o homem não busca, então, os seus exames, né? Me perguntando não, na verdade a gente tem uma questão ainda muito ligada à masculinidade, né? É um medo muito associado à perda da masculinidade, porque é um órgão muito tipicamente representativo da área masculina. Então tem muito tabu, tem muito medo, né? Então não saber às vezes me deixa numa zona de conforto e com a falsa sensação de que eu estou protegido daquilo que pode me levar à perda da minha masculinidade. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Então cuidar, né, prevenir ou até cuidar, no caso quando já se encontra estabelecido o câncer, não é perder a masculinidade, não é a perda da masculinidade. Ser o masculino ou ser o feminino vai além dos órgãos genitais, né? E o câncer de próstata está muito ligado à questão do medo, da impotência, né? Da virilidade, que tem a ver com a força de um homem, de uma cultura machista, de uma cultura onde os papéis eram muito bem definidos de homem e mulher, e hoje isso, graças a Deus, não é tão assim, né? As coisas vão se misturando, o homem não precisa deixar de ser homem, a mulher não precisa deixar de ser mulher, mas vai tendo abertura, né? E são 90% de chance de cura. Então, acho que está na hora de deixar essas falsas crenças, largarem esses tabus e não procurar só em novembro, né? Porque os postos de saúde estão ali o ano todo. A gente fez recentemente uma campanha no posto onde eu trabalho e fiquei muito satisfeita com o número de homens que apareceram. Assim, foi surpreendente, porque eu achava assim, vem 4, 5, né? Vamos botar aí 15. E lotou um auditório, então eu falei, nossa, que bacana, assim. Então, acho que essas coisas estão relacionadas a falsas crenças, né? O não cuidar-se está relacionado às falsas crenças do homem, os medos, né? Do que é isso, o exame de toque, o que representa para o homem, né? O exame de toque. E muitos vão querer apenas o exame de sangue, né? Não, mas será que não dá certo só o exame de sangue? Né? Por que não fazer o exame de sangue com medo do significado, da representatividade que tem o exame de toque, de uma falsa representatividade, né? De uma falsa representatividade. Então, acho que está ligado a falsas crenças que não devem se manter mais, né? As informações estão aí, 90%, fiquei surpresa, né? É um número muito alto, né? Assim como é um número muito alto de mulheres fazendo seus preventivos e o homem com essa possibilidade, se escondendo, né, se encolhendo, com medo de pegar o boi pelo chifre e resolver o que tem que resolver. Não, acho que dessa forma o homem fica mais macho, né? Vamos ver o que tem que resolver? Vamos desenvolver? Eu acho que a mulher ela tem que exercer um papel de companheira importante nesse momento, né? De às vezes está acompanhando o seu companheiro, né, para ajudar a desmistificar um pouco essa situação. Fabiano fala disso lá no começo da fala dele, né, da importância da mulher estar levando esse homem, estar apoiando, estar incentivando, porque é cultural mesmo, né, isso é cultural. E a cultura a gente respira, né, demora a se diluir, demora a se transformar, mas é cultural. E o papel da mulher e da família como um todo, né? Filhos, às vezes, né, 60 anos e nunca foi. Os filhos que são mais jovens, mais atualizados, começarem a motivar, a incentivar, né? A mostrar assim, olha, tem um caminho a seguir. Ótimo. Doutor Ricardo, então, o senhor é o homem das imagens. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da investigação. É claro que a grande maioria das vezes, não a grande maioria das vezes, sempre o paciente ele chega para fazer algum método de imagem após a triagem de um profissional da área, que no caso é o urologista, o profissional indicado, mas antes a gente sabe que tinha alguns exames que dava uma falsa segurança. Então o ultrassom é um exame ainda muito importante. Existe outra alternativa?
como a tomografia, a ressonância? Teve alguma evolução nesse tempo aí? Tivemos sim, João. O que acontece? Como é que se baseava, no meu ponto de vista, né? Eu acho que no nosso, a investigação do paciente que tinha suspeita de uma neoplasia de próstata. O médico, ele se baseava muito no tripé do PSA, que é o exame de sangue relacionado a um antígeno específico da próstata, tá? Que normalmente ele pode estar alterado no câncer de próstata, mas ele pode estar alterado também em outras situações que não câncer da próstata. Pode ser um processo inflamatório da próstata, pode ser um trauma, uma próstata muito grande, às vezes libera mais o PSA, então esse exame pode estar alterado. Uma outra ferramenta, né, muito importante é o que a gente estava conversando, que é o toque retal. A próstata, ela tem uma proximidade muito grande com o reto, então o médico especialista, bem treinado, ele consegue, através do toque retal, com a polpa digital que a gente chama, palpar a próstata e sentir a consistência da próstata, se existe a possibilidade dele detectar alguma região da próstata que esteja realmente alterada e que possa ser o fator do aumento desse PSA, ou seja, será que essa área mais dura pode ser um nódulo, pode ser um câncer? O segundo passo era esse. Quer que eu continue? Então nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco e na sequência nós vamos voltar a falar sobre um exame que poderia identificar esse caso com o Dr. Ricardo aí. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui no segundo bloco, Novembro Azul. Estamos encerrando esse mês tão importante para a prevenção do câncer de próstata, né? Então, voltando aqui com o nosso ilustríssimo Dr. Ricardo Volpato, falando sobre o diagnóstico por imagem, né? E antes, só agradecer na internet o acompanhamento do Agostinho Spicimilli e Anderson Sobral, comentando que eles estão assistindo e está sendo bem elucidativo esse tipo de conversa aí. Vamos lá então, João. O que a gente estava falando? A gente estava comentando daquele paciente que vai ao médico e ele passa pelo rastreamento de uma doença da próstata relacionada ao câncer, né? Tenha ele sintomas ou tenha ele uma faixa etária onde já é benéfico a gente começar a fazer esse estudo. A primeira ferramenta seria o exame do PSA, que é aquele exame sanguíneo que eu falei anteriormente, que está relacionado à próstata. Se altera muito frequentemente na neoplasia da próstata, mas ele também pode se alterar em outras doenças da próstata, seja processo inflamatório, alguma infecção na próstata, trauma ou mesmo a próstata muito aumentada. Ele é específico da próstata, mas ele não é específico do câncer de próstata. O médico especialista, ele se utiliza do toque retal, com a polpa digital, que eles chamam, porque o reto tem uma proximidade anatômica muito grande com a próstata. E a grande maioria dos tumores, eles ficam numa zona periférica, que a gente chama, que tem muita proximidade com o reto. Então, palpando a próstata pelo reto, eles conseguem muitas vezes perceber se tem algum nódulo na próstata que possa ser responsável pelo aumento do PSA. Seria o segundo passo. Para fechar esse tripé, durante muito tempo se utilizava a ultrassonografia da próstata, né? Mas a ultrassonografia da próstata, ela serve basicamente para a gente ver repercussão do aparelho urinário por uma próstata aumentada ou por uma próstata com hiperplasia, do tipo bexiga de esforço, aquele paciente que tem que ir várias vezes ao banheiro, muitas vezes à noite, ou pode ter alguma repercussão renal, por exemplo. Mas para se fazer o diagnóstico do câncer de próstata, o ultrassom simples, ele não ajuda muito, né? Então partia-se por um passo seguinte. Fabiano, por favor, você me corrige se eu estiver ultrapassando alguma barreira, que é o ultrassom transretal da próstata com biópsia. Por que isso? Porque o paciente que tem um PSA alterado e tem um toque alterado, o médico urologista, ele tem que pensar, eu tenho que descobrir um tumor, não posso deixar passar.
né? Todas as bandeiras estão me fazendo pensar isso. Acontece que a biópsia pelo ultrassom, ela é feita de uma forma randomizada. O que isso significa? Escolhem-se umas áreas da glândula, porque o tumor não é visto pelo ultrassom, e tiram-se fragmentos. Isso pode levar a um diagnóstico falso negativo. O que isso significa? O exame veio negativo para câncer. Mas por que ele é falso? Porque a área do tumor ela não foi acertada pela biópsia. Então, muitos pacientes, às vezes até 50% de pacientes que têm tumor, por esse exame da biópsia transetal, eles podem sair com um resultado negativo. Eles têm um tumor, mas a biópsia não atingiu o tumor. Aí vira para eles uma dor de cabeça. Poxa, esse paciente ele tem chance de ter tumor, pode ter exame de sangue alterado, mas a biópsia ela veio negativa. Não é, Fabiano? Às vezes acontece isso. Nós vamos voltar em você para a gente depois falar um pouco sobre os exames mais modernos. Doutor Fabiano, nesse meio tempo aí, o paciente, como ele poderia se precaver de desenvolver? Teria algum, igual nós vimos nos outros tipos de câncer, em que a atividade física, uma alimentação regular, uma alimentação mais saudável, isso tem uma prevenção também na próstata? Bom, de uma forma geral, o paciente, para ele ter um pensamento de prevenção de câncer de próstata em relação à dieta e exercício físico, basicamente todos os homens deverão realizar exercício físico regularmente, não ter ganho de peso, evitar consumo de gordura animal principalmente, consumo de carne vermelha. Isso aí é um fator comum a todos. Se a gente pensar nesse paciente que está em rastreio, que ele entra nesse tripé de investigação, sabendo ele que ele pode ter algum sintoma ou não, e esse sintoma não está relacionado a tumor de próstata, principalmente se for de fase inicial, como uma suspeição durante a investigação, o paciente chegou no consultório, a gente pede o exame de PSA, orientando ele a fazer o repouso em relação à atividade sexual, em relação à masturbação durante 3 dias, jejum de 12 horas, colher o exame de sangue de forma adequada, e a gente faz o toque. O toque vem suspeito, a gente acha que o lobo direito na região periférica está um pouco mais endurecido, a presença do sulco mediano está presente, e um PSA num paciente de 50 anos veio 3,8, e eu preciso de realizar a ultrassonografia com biópsia, porque sem a anatomia patológica eu não consigo definir se o paciente tem câncer ou não. Isso é uma coisa complicada, até judicialmente. Não dá para se falar em paciente ou demonstrar para ele que ele tem um tumor se eu não tenho um laudo histopatológico. Então, a ultrassonografia transretal é a nossa arma para fazer o diagnóstico. O paciente vai ao ultrassonografista, ao médico especialista, radiologista, para ser submetido a esse exame randomizado. As amostras aleatórias são colhidas na próstata e o resultado da anatomia patológica 2 semanas depois, ou seja, o paciente já está 1 mês e meio em apreensão, em conversas com o urologista, com o radiologista, e o laudo patológico vem negativo. Ele vai voltar no consultório, vai abrir o resultado do exame e vai falar assim: e o que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Bom, até 5 anos atrás, eu acho que a conduta mais adequada seria a gente ter um comportamento de vigilância ativa. Pensar que com um PSA baixo desse, com toque suspeito, a gente repetir o PSA num período mais curto, ao invés de repetir no ano seguinte, com 3 meses, repetir o exame. E, se necessário fosse, fazer uma biópsia de saturação, que ao invés de a randomizada me demonstrar 12 fragmentos, eu ia aumentar o número de fragmentos dessa biópsia, para tentar colher em um maior número de área da próstata algum fragmento que possibilitasse a detecção do câncer de próstata. Ou seja, é um estresse, que eu já falei aqui, em 4 meses, entre o urologista e o paciente. É um estresse na família do paciente, é um estresse no trabalho do paciente. Implica em atestado, eu preciso de atestado, eu quero me afastar, eu não estou bem, eu não consigo ter a minha atividade de rotina em casa com a minha esposa, com a minha família, porque eu não sei se eu tenho câncer de próstata ou não.
Então, assim, a conversa do médico, ela tem que ser muito clara e tem que ser muito confiante. Então, tem que ter uma fidelidade muito importante entre o paciente e entre o médico. Se tiver falha, não só tem eu, Fabiano, de urologista, nem Guilherme, tem centenas de urologistas. E as condutas, elas têm que ser protocoladas, elas têm que seguir um rol para você ter o paciente sob o seu controle e manter ele em estado normal para tocar a rotina. Eu acho que basicamente é isso. Doutor Guilherme, a gente sabe que o doutor Fabiano acabou de falar, que como o doutor Ricardo, que existe algumas chances de, se você ter o problema e não descobrir nessa fase inicial. Mas vamos chegar ao ponto. Descobriu que você tem o câncer de próstata. É o fim do mundo para o homem? Como que é esse tratamento hoje? A evolução? O que se faz? Bom, não é o fim do mundo, né? Até por isso que a gente está aqui hoje, né? Para conversar. E vai depender muito. Depende do grau do tumor, depende do estágio do tumor, né? Que a gente vai fazer toda essa investigação para saber se o tumor é contido só na próstata, se tem sinal de tumor fora da próstata, os lugares que são mais comuns, né? E aí é feita toda essa investigação e parte para o tratamento. E aí, o tratamento hoje em dia são inúmeros, né? A gente tem cirurgia, né, de várias formas, a gente tem a radioterapia, a gente tem outros tratamentos que ainda não tiveram resultados, né, tão bons quanto a cirurgia e a radioterapia. E, né, o paciente com chance de cura muito grande, até mais que 90%, né, quando ele é descoberto na fase inicial. E tudo isso, assim, hoje em dia, essa gama de recursos, né, que talvez há 5, 10 anos atrás a gente seria ainda um pouco limitado, né. O câncer de próstata, eu acho que é uma da nossa especialidade, é a doença mais estudada, né, a gente estuda. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe tudo. E hoje em dia, né, o Ricardo pode falar bem da ressonância, que é uma coisa que auxilia muito a gente, tanto no estadiamento quanto no diagnóstico, e as chances de cura do paciente são muito grandes. Ótimo. Doutora Jamile, então, paciente, ele tendo um processo desse descoberto, está com câncer de próstata, começa um tratamento. E eu acho que um dos grandes problemas, a parte sexual, ela influencia muito no homem, né? Então, isso aí pode afetar um pouco a segurança do homem depois? Muito. A autoimagem, a autoconfiança, a questão da potência, mas aqui relacionada à questão de um poder de ação, né? E aí eu já estou ampliando não só para a potência da questão do sexo, né? Mas da ação. Ele começa a se sentir impotente em várias áreas, vários setores da sua vida, que não mais só o da sexualidade. E eu queria falar duas coisas em relação à descoberta do câncer e à prevenção do câncer. Quando o homem ele vai em busca da sua prevenção e ele consegue evitar, né? Ele consegue cuidar, ele consegue evitar, e isso tem um prognóstico muito bom a nível de sobrevida, né? De vida fora. Mas quando ele descobre que ele tem o câncer e ele está no início, a chance de cura vai mais de 90%, né? É óbvio que existem casos e casos, mas as estatísticas estão aí apontando para isso. E no caso de casos onde a evolução já se deu, onde, né, um caso mais grave, a descoberta do câncer, mente sã, corpo são, né? Quando a mente ela está aberta aos cuidados, você tem uma chance de sobrevida de uma qualidade melhor, né? E aí a gente vai transpor a questão da sexualidade. Então esse sujeito foi descoberto com um nível complexo da doença, né? E ele ainda assim pode pensar que ele tem mais vida para além da próstata, né? Para além da sua sexualidade. A sexualidade ela é apenas um setor da nossa vida. Ela não é o único, né? É um pedaço do ser humano. Então, mesmo que você descubra um câncer no estágio mais avançado, tem muita coisa a ser feita ainda para além disso. Doutor Ricardo, então, como o doutor Guilherme disse, a ressonância
ela está vindo para mostrar uma série de novas imagens. É claro que a medicina ela tem uma história a ser feita, né? Nada se aparece de um dia para o outro como uma lâmpada mágica, né? Para mostrar isso para a gente. Mas você como responsável aqui em Linhares hoje por esse setor, então os equipamentos são muito importantes, então as novas tecnologias ajudam nesse diagnóstico hoje. Eu queria que você falasse um pouco, seja fosse bem sucinto para a gente falar um pouco da ressonância e o que ela mostra para a gente. Perfeito, João. Como você falou, é uma história, né? Hoje em dia a ressonância está fazendo parte dessa história em relação ao diagnóstico do câncer de próstata e mesmo seu acompanhamento. Antes era só ultrassom, mas a ressonância está tomando muito corpo. Por que eu digo isso? Há poucos anos atrás, fazia-se o uso da ressonância magnética, primeiro para a gente estadiar uma doença da próstata que já estava estabelecida, tá? Depois de algum tempo, ela começou a ser utilizada para tentar se fazer o diagnóstico de uma doença precoce. Só que como todo passo a passo, ele começa com uma semente. Eram exames difíceis, eram exames caros, eram exames que só eram realizados em poucos aparelhos, com um desconforto tremendo para o paciente. Em poucos anos, a gente já evoluiu muito. Eu digo que em 6 anos a gente evoluiu décadas quase nesse aspecto. Hoje em dia é um exame facilmente realizável, tá? Os aparelhos que eram restritos, a gama de aparelhos que realiza esse exame já é maior. Inclusive em Linhares a gente está habilitado para isso, né? E de tal forma que trata-se o câncer de próstata da mesma forma que se trata o câncer de mama. Existe um consenso mundial no estudo e na avaliação desses exames, né? De tal importância que a gente segue passos em relação a isso. Então, a evolução realmente tem sido muito grande. Já não é só para acompanhar, é para fazer o diagnóstico inicial. Até para a gente poder tirar o sufoco dos nossos colegas, onde o PSA é discutível e o toque retal também. Ótimo. Então, infelizmente, já estamos encerrando o segundo bloco e vamos voltar a seguir para falar um pouco do tratamento, o tipo de tratamento que se faz hoje de mais moderno nessa patologia aí. Até daqui a pouco. Voltando ao nosso último bloco, falando sobre Novembro Azul, eu gostaria de começar com o Dr. Guilherme. Quando se dá o diagnóstico, Dr. Guilherme, você consegue preservar a próstata, assim como em alguns casos o câncer de mama, ou a cirurgia ela tem que fazer a retirada da próstata? Então, em relação ao diagnóstico, né, confirmado, a gente parte para o estadiamento, né, para saber qual é o grau do tumor, para saber se não tem tumor fora da próstata, né? Se o paciente tiver uma doença avançada, o tratamento é paliativo, então parte para quimioterapia, o tratamento às vezes fica mais com o oncologista. O paciente que tem a doença localizada apenas na próstata, e assim a gente parte para o tratamento. Existem situações especiais, né, que pode até ser feita uma vigilância ativa e acompanhar esse paciente e saber se o tumor dele está crescendo numa velocidade maior ou menor e depois partir para um tratamento definitivo. E existe a cirurgia e existe a radioterapia, né? A cirurgia, hoje em dia a gente tem várias modalidades, né? Cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, cirurgia feita com assistência do robô. E a radioterapia também está evoluindo bastante, né? A radioterapia ainda pelos urologistas tem uma indicação um pouco mais limitada, até porque a radioterapia, se houver recidiva do tumor, né, o tratamento posterior, né, uma cirurgia posterior nesse paciente, há um risco maior de complicações. E a cirurgia cada vez mais evoluindo, né? Assim, o controle de qualidade nosso está aumentando bastante, principalmente em relação às sequelas da cirurgia, que estão diminuindo bastante, questão da impotência, da incontinência.
E isso tudo por conta do avanço tecnológico, né? A gente hoje operando por vídeo, né? Tem uma visão ampla, operando por robô tem uma visão ampla e tem uma movimentação, né, diversificada que facilita muito para o tratamento. Doutor Fabiano, você que tem uma aproximação muito grande com alguns especialistas do Brasil que está liderando essa área de robótica e cirurgia por vídeo aí, que é uma das suas preferidas aí. Queria que você abordasse um pouco e como se faz para preservar a função do homem. Bom, como a doutora Jamile começou o assunto dizendo sobre sexualidade, sobre função, falar diretamente a função erétil relacionada à próstata. A próstata não é um órgão diretamente relacionado à função erétil, mas ele está implicado na sua estrutura anatômica, principalmente na porção posterior, durante o procedimento cirúrgico. Então é muito comum o paciente que é um pós-operatório encontra com um paciente que não é pós-operatório de câncer de próstata, mas que tem uma história familiar, e ele já fica assim, o senhor já operou de próstata? Já. E aí? Eu falei assim, olha, nada. Problema grave de função erétil, tô perdendo urina, tô incontinente. Eu não vou procurar urologista, o outro responde. Já deixa para lá e pronto. Então, assim, são os tabus. Só que, como o Dr. Guilherme disse, as modalidades terapêuticas vêm evoluindo. O tipo de cirurgia de abordagem, ela vem evoluindo a cada ano, e a tendência é assim, quanto mais precoce você tiver o tratamento, que normalmente nós, urologistas, a gente indica a cirurgia muito mais do que indica uma radioterapia, mesmo porque o nível de complicações dessas duas modalidades bem feitas, uma pode ter complicação mais precoce, que é a cirurgia, e a radioterapia tem o mesmo tipo de complicação um pouco mais tardia, como incontinência e como impotência, que são os grandes vilões. Então, assim, a gente sabe, como cirurgiões, que a cirurgia aberta ela tem uma excelente qualidade, você toca a glândula, você consegue tocar as estruturas adjacentes da próstata. A cirurgia de vídeo, ela evoluiu muito e dá uma qualidade de manuseio, de visão direta da glândula para você fazer a cirurgia em alta resolução. Então depende da habilidade do cirurgião. E a cirurgia robótica magnifica isso tudo muito mais ainda que a cirurgia laparoscópica. Então, assim, não significa dizer que uma é melhor do que a outra. Todas as três são equivalentes em relação ao resultado. Sabe-se que, e é provado que a resposta da continência urinária no pós-operatório de cirurgia laparoscópica e robótica, ela é um pouco maior do que da cirurgia aberta. E que a função erétil, ela está bem parecida com as três. Então, de acordo com o grau de evolução da doença, quanto mais precoce, mais chance da gente conseguir preservar o feixe vasculo nervoso periprostático, fazer uma dissecção capsular da próstata ou intrafacial para poder preservar essas funções que são primordiais num pós-operatório e que vão fazer com que a doutora Jamile tenha trabalho posteriormente, que os fisioterapeutas tenham trabalho posteriormente para poder recuperar essa função normal do paciente. Ótimo. Então, estamos infelizmente chegando ao final desse episódio, falando sobre uma coisa tão atual. Eu acho que é uma quebra de tabus, uma quebra de preconceito, para a gente conseguir vencer um inimigo pesado aí, né? Então, gostaria das considerações finais dos nossos convidados aqui hoje, começando pelo Dr. Ricardo. Então, João, a mensagem que eu acho que a gente tem que passar a forma como a gente pode ajudar a fazer o diagnóstico. Em primeiro lugar, o paciente ele tem que ir ao médico. Sem isso, nada acontece, né? Tem que se quebrar aquele tabu de que eu sou novo, nunca vou ter essa doença. Eu estou ficando mais velho, se eu tiver também, já não adianta. É o contrário, a pessoa nova ela pode curar e a pessoa mais velha ela pode controlar para a vida inteira. Então, o tabu tem que ser deixado de lado, tem que se procurar um médico especialista, que eles tenham em mãos todo o arsenal possível de diagnóstico por imagem, diagnóstico de sangue, seja ele qual for, para a gente poder atuar em cima disso. Então é importante ter a consciência que não procurando o profissional, o médico, que você vai fugir da doença, se esconder dela, né? Doutora Jamile, muito obrigado e gostaria de... Obrigada a oportunidade.
diante dos 90% de chance de cura, não dá pra gente não procurar uma ajuda, né? Assim, fica impossível agora não procurar uma ajuda. E os impactos negativos, né, emocionais em cima do homem que busca e tem um diagnóstico negativo, ele é muito grande. E é sabido também que quando as emoções elas estão voltadas à cura, a chance do seu corpo procurar defesas, ela é muito maior. Não é uma certeza de cura, mas se você está aberto, né, em busca do seu sucesso, a chance de que isso aconteça ela é muito maior. Então, a ideia é, né, vamos cuidar, vamos buscar o tratamento ou a prevenção o ano todo e não só em novembro. Doutor Guilherme, então, sabemos que é um câncer, né, mas ele, dependendo da sua fase de diagnóstico, ele ou é curado ou ele pode ter uma qualidade de vida e vivendo por longos períodos aí da vida, né? Então não tem que se procurar e para se fazer a propedêutica adequada, para se ter uma qualidade de vida final, né? Eu queria agradecer, né, pelo convite, dizer que é importante, né, mais uma vez, mais um Novembro Azul, né, passando, né? Todo ano a gente está aí firme e forte na campanha. E reforçar que aqui em Linhares hoje a gente tem um volume grande de pacientes em tratamento, é um serviço de oncologia grande e é uma realidade nossa aqui, tanto a cirurgia quanto a cirurgia laparoscópica, quem sabe em breve a cirurgia robótica. Então, assim, Linhares está bem servido de profissionais que estão aí para ajudar no combate ao câncer de próstata. Doutor Fabiano, para sintetizar isso um pouco, então nós podemos começar evitando esses fatores de risco aí, levando uma vida mais saudável, mas se fazendo da forma correta, procurando um profissional adequado, a gente consegue ter sucesso. Exatamente. Eu agradeço a todos pela oportunidade, o convite e avisar que o mês de Novembro Azul não é uma campanha nacional, é uma campanha mundial. E espero que isso se estenda por muitos anos, começou em 2008, e que continue cada vez mais intenso pela nossa sociedade de urologia, por nós profissionais de saúde, e dizer para todos que o serviço está aberto. A gente consegue fazer isso pelo SUS, consegue fazer exame pelo SUS, fazer consulta pelo SUS. Não tem justificativa de procurar um urologista ou médico especialista, ou o médico da saúde básica para ser encaminhado ao serviço especialista. Sabe, a campanha está aí, a doença está aí, é a segunda maior causa de morte oncológica, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Perde para o câncer de pele aqui, câncer de pulmão lá fora. Então é uma doença que, se você não se prevenir, ela pode complicar de forma séria. Muito obrigado a todos. A história, só para antes da gente finalizar, a história é que se o homem ele viver cada vez mais, a chance dele terminar a vida dele com câncer de próstata, isso é uma realidade? É uma realidade. A doença ela se desenvolve como um fator de risco a idade. Quanto mais alta a idade, a chance de um paciente acima de 65 anos ter tumor de próstata é de 60%. E muitas vezes esse tumor é um tumor indolente, é um tumor retardado, é um tumor pequeno, com baixa capacidade de progressão, e o paciente infarta com 70, com 68, e você vai descobrir que ele tem tumor de próstata se ele for para uma necrópsia, para um IML, e fazer análise da glândula. Está lá uma sementinha de tumor pequeno. Então isso é comum, é uma doença comum e prevalente. Estou novamente agradecendo a todos. É uma doença que, como vocês viram, não é só esperar aparecer um sintoma, alguma coisa, é uma doença silenciosa na grande maioria das vezes, mas que, se descoberta numa fase precoce, ela tem uma chance muito grande de cura, e quando se descobre, é uma fase mais avançada, na grande maioria das vezes também se consegue postergar a vida fazendo um tratamento adequado. Então, lembrando ao pessoal de casa que o programa reprisa amanhã às 6 às 7 da manhã e aos domingos na parte da tarde e também no canal do YouTube. Obrigado a todos e agradeço a todos pela presença.
Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.